Na aula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo porta-papel higiênico. Olha que coisa linda, gente, esse cesto de tulipas, ou rosas, né? Parecem rosas também. Vocês podem não só utilizar isso daqui como porta-papel higiênico, como uma cestinha também para decorar uma outra parte aí da sua casa. Pode ser colocado no banheiro com produtos de higiene, enfim, ou com papel higiênico também. Aí fica ao critério de vocês. Esse daqui eu fiz como ideia para o Dia das Mães, né? Vocês podem tanto fazer para vender ou para presentear aí uma mãe, alguém, uma amiga, uma mãe, enfim. E é isso, pessoal. Vamos lá para nossa aula. Esses são os materiais que vamos utilizar. Esse fio azul, ele não tá muito fino não, ele tá na verdade mediano para grosso, né? Vou utilizar aí a agulha 9 milímetros, uma agulha de tapeçaria para os arremates e acabamentos, tesoura, né, para cortar, fita métrica. E é isso, pessoal, vamos lá? Nós vamos iniciar a peça fazendo 12 correntinhas, ou 15 centímetros, né? Porque como eu tô utilizando esse fio que ele não tá muito fino, né? Ele tá mais pro grosso, então eu fiz 12 correntinhas aqui, e aproximadamente 15 centímetros o tamanho aqui, né? Então, vocês podem tirar a medida se estiver usando um fio mais fino, fazer os 15 centímetros. Aí, vocês vão virar pra voltar, no caso, quem fez 12 correntinhas, pula aqui a primeira, a segunda, vem aqui na terceira e vai fazer um ponto baixo. De qualquer forma, isso daqui é pra todo mundo. Se você fez mais correntinhas e ficou com 15 centímetros, você vai fazer a mesma coisa, vai voltar desse jeitinho que eu tô fazendo aqui. Pula as duas aqui e vai introduzir a agulha no próximo ponto. E aí, vai voltar fazendo aqui, ó, pontos baixos. Então, a gente volta fazendo pontos baixos. Aí, ó, voltei fazendo aqui, tá vendo? Ó, pontos baixos. Cheguei aqui na última, né, que é a primeira correntinha lá, quando a gente dá, depois que a gente dá o nozinho, inicia. Nessa última correntinha, nós vamos colocar 5 pontos baixos dentro. Então, ó, por exemplo, já parei aqui na última, já tem um ponto, certo? Nesse mesmo espaço aqui, eu vou colocar mais 4, que é o total que a gente precisa ter 5. Então, já tem uma aqui, vou introduzir minha agulha de novo no mesmo lugar e vou colocar agora mais 4, ó. Agora 2. Vou colocar agora o terceiro. E agora o quarto. Então, como eu já tinha 1, agora eu tenho 5, certo? Ó, só vocês contarem. 1, 2, 3, 4. Ah, não, na verdade, eu tô com 4 ainda. Vou botar mais um pra completar o quinto. Aí, ele vai virando, ó. Repare que eu fui colocando os pontos e automaticamente ele já fez essa curva aqui, ó. Conforme você vai introduzindo, né, a agulha no último ponto e colocando os pontos, ele já vai fazendo a curvinha aqui, virando pra gente vir aqui pro outro lado, ó, tá vendo? Então, aqui eu venho, eu repito ponto em cima de ponto aqui, no mesmo lugar aqui onde eu coloquei os primeiros, porque a gente fez aqui o total. Eu não quero trabalhar contando pontos, porque, como eu falei, pra quem tá com o fio mais fino, essa quantidade de pontos pode alterar, entendeu? Porque vocês vão trabalhar com a medida. Então, aqui é só voltar fazendo o outro lado, né? Repetindo aqui os pontinhos que estão aqui, ó. Cada ponto que tá do lado de cá, você tem que botar um do lado de lá. Então, eu venho aqui e boto um ponto baixo, ó. No mesmo lugar, junto com esse daqui, ó. Aí, já vou arrematando essa pontinha aqui inicial. Vou fazer um ponto baixo nesse, aí vou pro próximo, que é esse aqui, ó. No mesmo lugar dele, boto um ponto baixo também. E aí, vou fazendo isso até chegar lá, no finalzinho, ó. Um ponto do lado de cá também. Fizemos do lado de lá, né? E agora, vamos fazer do outro lado. Aí, aqui no finalzinho, eu vou explicar direitinho pra vocês entenderem. Pra não confundir. Chegando aqui no final, olha só. Lembra que eu falei, pula 2 correntinhas, aí vai pro terceiro e faz o ponto baixo. Então, aqui, gente, é aquelas 2 correntinhas que a gente pulou. Essas 2 correntinhas, e eu fiz o ponto aqui. Então, aqui nesse mesmo lugar, ó, aqui eu já tenho 1, então, eu já tô contando com ele. Ó, aqui eu já tenho aquelas 2 correntinhas e o ponto. Então, eu já tenho 2, na verdade, certo? Tenho esse e esse, no mesmo espaço. Aí, agora, eu vou botar mais 3 aqui, mais 3 pontos baixos, ó. 1, 2...
e 3. Aí, já tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, que é esse aqui, ó. 4 e 5. Aí, eu venho aqui... Peraí, deixa eu só ajeitar aqui, que esse aqui virou o tecido. Pronto. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu venho aqui naquela segunda correntinha e fecho com um ponto baixíssimo, ó. Ela fica escondida. A primeira tá aqui embaixo, a segunda tá aqui em cima. Eu venho aqui na segunda e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Essa carreirinha aqui, é a nossa primeira carreira, ó. Venho aqui e fecho. Olha só, vou fazer devagarinho pra vocês verem. Passo minha agulha, né? Puxo ele, faço um ponto baixíssimo, puxando ele direto. Aí, fecho ele. Pronto, aqui é a nossa primeira carreirinha. Olha só como tá ficando. Aí, agora, vamos para a segunda carreira. Nessa segunda carreira, nesse mesmo lugar onde eu fiz esse pontinho, eu vou enfiar minha agulha de novo e vou fazer outro ponto. Fica bem apertadinho, mas vocês têm que insistir aí, achar o lugar e enfiar a agulha novamente. Porque se a gente não fizer esse ponto junto com esse, a peça vai ficar torta. Então, aqui a gente já temos um aumento, entendeu? Ó, já temos 2 pontos no mesmo lugar. Então, aqui a gente vai continuar fazendo ponto em cima de ponto, até chegarmos aqui, ó, naquele primeiro ponto que a gente botou no último buraquinho, certo? A gente botou 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro é esse. Se quiser marcar, botar um fiozinho aqui de outra cor, um marcador, vocês podem fazer isso para não se atrapalhar. Então, pessoal, coloquei aqui um marcadorzinho, ó, naquele primeiro ponto que a gente bota junto, né? Os 5 pontos juntos, tá vendo? Na verdade, é o último ponto da carreira, né? Quando a gente inicia, a gente bota ele no último buraquinho, depois bota mais 4, lembra? Aí, forma um total de 5. Então, eu coloquei ali pra eu saber que quando eu chegar aqui, eu vou fazer 2. Então, eu vou continuar fazendo, ó, um ponto em cada ponto de base, até chegar lá naquele marcador. Quando eu chegar lá naquele marcadorzinho, eu volto aqui com vocês, certo? Prontinho, cheguei aqui, ó, agora é o momento que eu vou começar a fazer 2. Então, eu faço os aumentos, né? 2 por quê? Porque são os aumentos. Aqui eu tenho que fazer 5 aumentos. 2 nesse, 2 nesse, 2 nesse, 2 nesse, 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui, ó, eu tenho que fazer 2. Então, aqui no marcador, eu já vou fazer 2 pontos. Vou tirar ele aqui já. Ó, aqui eu já boto 2 pontos no mesmo espaço. Então, vou fazer um, aí volto novamente no mesmo buraco e vou fazer outro. 2. Aí, aqui eu já boto o marcador de novo, porque quando eu vier na outra carreira, aqui também eu já vou ter que colocar 2. Então, assim, pra quem é iniciante, é bom ir colocando esse marcador pra não se atrapalhar. Então, aqui eu botei 2, aí eu vou pro próximo agora, eu faço 2. Vou pro próximo, faço 2. Pro próximo, faço 2. E vou pro último agora, de aumento, faço 2. Aí, vou continuar agora fazendo aqui a lateral. A lateral não tem segredo, eu vou repetir um em cima de cada ponto. Quando eu chegar aqui de novo, onde a gente começou a botar aqueles aumentos, eu volto com vocês. Eu vou colocar aqui já o marcador, onde eu comecei a fazer 2 juntos, né? Onde eu coloquei os 3 juntos. Então, eu já volto aqui com vocês assim que eu terminar de fazer e chegar aqui. Pronto, pessoal, cheguei aqui na outra ponta, já coloquei aqui 2 no mesmo lugar, né? Então, ó, se aqui nós ficamos com 10 pontos, né? Porque fizemos 5 aumentos, então, aqui tem 2, 2, 2, 2 e 2. Aí, o total aqui, eu tenho 10 pontos aqui nessa curva. Eu preciso ter exatamente a mesma quantidade aqui. Então, aqui eu já botei 2, aí vou botar 2 nesse, 2 nesse, 2 nesse. E aqui já tem aqueles 2 no início. Então, aqui a gente também vai ficar com 10. Lembrando que é importante essa contagem, né? Pra que as partes, os lados fiquem iguais. Senão, vai começar a entortar a peça. Se tiver faltando um pontinho, aí a peça já entorta. Então, aqui a gente bota, né? 2 em cada. Ó. Aí, vai ficando certinho. Eu vou fechar aqui com baixíssimo. E aí, nós vamos dar início à próxima carreira. Ó, fechei aqui com baixíssimo. Repare que tá ficando certinho os 2 lados. Aí, aqui faço a mesma coisa. Puxo, né? Fiz o baixíssimo aqui, ó.
onde a gente iniciou com aquele aumento, lembra que eu botei 2 no mesmo lugar? Então, a gente fecha aqui com baixíssimo. Fecha ele, aí já deu, ó, um ponto, né, de altura da próxima carreira. Aí, aqui a gente vai fazer outro no mesmo lugar, outro ponto baixo. Então, vamos lá. Aqui, vamos para nossa terceira e última carreira do fundo, né? Então, depois dessa última carreira aqui, a gente já vai subir as paredinhas. Então, aqui eu continuo fazendo, ó, ponto em cima de ponto até chegar aqui no marcador de novo. Aí, quando eu chegar aqui no marcador, eu volto com vocês pra gente fazer esse canto e dar continuidade. Então, eu vou fazer aqui, ó, repetindo ponto em cima de ponto até chegar aqui. Então, pessoal, eu cheguei aqui no marcador, onde eu falei pra vocês que aqui eu ia voltar pra explicar como que a gente faz os aumentos agora. Nessa carreirinha aqui, essa última carreira aqui da nossa base, né, do fundo, então, eu já tirei aqui o marcador, aqui eu começo fazendo já um aumento. Aqui a gente vai só intercalar aumento e ponto sozinho. Então, eu fiz um aumento, aí o próximo eu faço um ponto sozinho, ó. Aí, no seguinte, eu faço outro aumento, ó, né, que é 2 pontos no mesmo lugar. Faço 2 aumentos. Aí, no próximo, faço um sozinho. Aí, no seguinte, faço 2 aumentos. Ou digo um aumento, né? 2 pontos no mesmo lugar. Isso 5 vezes, né? Na verdade. Então, esse processo vão ficar mais, ó, quer ver? Um aumento, um ponto sozinho. Um aumento, um ponto sozinho. Um aumento, um ponto sozinho. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Já, tá vendo? Então, aqui, ó, vou fazer um ponto sozinho e vou fazer agora só mais um aumento. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver. Desculpa, na verdade, esse processo de um aumento e um ponto sozinho, a gente vai fazer 5 vezes. A cada aumento e um ponto sozinho, a gente conta como 1. Então, 1, 2, 3, 4. Agora, um ponto sozinho. E, por último, aqui, um aumento. Então, pessoal, aqui nós ficamos com um total de 5 aumentos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, intercalado com um ponto sozinho. Aí, aqui na lateral, a gente faz o mesmo jeitinho que a gente fez, repete todos os pontos até chegar aqui no primeiro aumento, pra gente fazer todo esse procedimento também. Então, ó, vou fazer aqui, e quando eu estiver chegando lá, eu volto com vocês, certo? Só vou repetir ponto em cima de ponto até chegar aqui. Pronto, já cheguei aqui onde a gente começa a fazer os aumentos. Deixa eu fazer de novo esse ponto aqui, que o fio virou, pra não ficar feio. Aqui eu já faço esse ponto, e aqui eu já vou fazer o aumento. No mesmo lugar, eu já começo fazendo o aumento. Ó, em cima do primeiro aumento aqui. Aí, faço o ponto sozinho. Aí, no próximo, um aumento. Ponto sozinho. No próximo, um aumento. Ponto sozinho. No próximo, um aumento. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui já temos o nosso primeiro. Então, aqui, ó, repare que eu parei no aumento, vou fazer só um ponto sozinho aqui. Aí, depois que eu fizer esse ponto sozinho, eu já vou fazer minha finalização aqui, porque aqui no início eu já tenho 2 pontos, entendeu? Já tenho um aumento. Então, com ele aqui, já vai dar o quinto. Então, aqui eu só vou fazer uma finalização. Aí, como a gente agora vai fazer as paredinhas da nossa, né, do nosso porta-papel, então, aqui eu vou cortar e vou fazer um arremate invisível. Um ponto falso, né? Então, aqui eu corto, ó. Puxo aqui esse fiozinho todo pra cá, tá vendo? Aí, venho aqui com a agulha. Ó, repare, aqui a gente vai fazer
fechamento é nessa correntinha aqui, ó, que é onde a gente fez o ponto baixo e o outro ponto baixo junto. Então, a gente passa a agulha lá pra trás, puxa o fio lá pra trás, olha só. Vou mostrar assim de cima pra vocês verem. Aí, repara que esse fio tá saindo daqui, ó, do último ponto. Então, eu vou entrar com a agulha aqui e vou puxar ele de novo pra cá, a ponta dele, ó. Então, ele veio aqui, abraçou o fio e voltou. Abraçou o ponto e voltou, que é pra ele formar o elo, tá vendo? Ó, perfeitinho. Aí, fica um ponto falso, ponto invisível, né? Escondido e perfeito o acabamento. Aí, aqui a gente vai esconder aqui esse fio por dentro da trama. Aí, nessa hora que a gente usa a agulha de tapeçaria, fica melhor, principalmente se o fio for grosso. E a agulha também, né? Fica melhor para passar ele aqui por dentro. E esconder por dentro da trama. Para o acabamento ficar bonito. Pronto, ó. Feito isso, aqui a gente vai cortar os excessos, né? As pontinhas aqui. E vamos dar início na subida aqui das laterais do nosso cestinho, né? Do nosso porta-papel. Eu tirei as medidas aqui e nós ficamos com 28 centímetros de comprimento. Como eu falei, ele ficaria entre 26 a 30. E 12 centímetros de largura, ó, do fundo aqui. Aí, agora, a gente vai trabalhar com a profundidade, né? Que é onde nós vamos subir agora, né? As paredes do nosso cestinho, do nosso porta-papel. E aí, a gente vai definir aqui a altura dele, que vai ser aproximadamente uns 16 centímetros, para que caiba, né, o papel e fique bonito. Agora, nós vamos trabalhar as laterais, né, do cesto, do nosso porta-papel. Vamos iniciar aqui na emenda, né, que foi a emenda que a gente estava trabalhando. Então, a gente vem aqui, ó. Lembrando que agora a gente vai pegar, essa primeira carreira, a gente vai pegar só uma perninha, só essa perninha daqui, não vamos enfiar a agulha assim. Nessa primeira carreira, é só pegando uma perninha, a parte de dentro, né? Aqui é o fundo interno, a parte interna, aqui é externa. Então, a gente vai trabalhar pegando a perninha de dentro. Então, venho aqui, ó, pego uma perninha, passo o meu fio. Faço como se fosse uma letrinha E, né? Aí, aqui, eu já boto essa perninha aqui por dentro, ó, porque eu vou arrematar ele. Aí, laço meu fio e faço um ponto baixo, tá vendo? Então, eu vou fazer isso até contornar toda aqui a peça. Pegando, né, fazendo um ponto baixo em cada pontinho desse de base. Lembrando que, assim, pessoal, uma coisa que eu gosto de fazer. Toda vez que eu vou fazer essa lateral, né, dos meus cestos, eu gosto de pegar essa perninha de cá, mais essa perninha de dentro, ó. Tá vendo? Aqui nós temos duas, você pode pegar só essa se quiser. Mas pro cesto ficar mais estruturado, o ideal é que você pegue também essa perninha de dentro, ó. Ah, tá vendo que aqui tem essa que a gente vai pegar e tem essa daqui, ó. Essa e essa. Então, vocês vão pegar, passa a agulha aqui, depois passa a agulha na próxima, ó. E puxa e faz o ponto baixo. Dessa maneira, o cestinho fica com as paredes mais estruturadas, mais durinha. Então, ó, aqui é a mesma coisa. Passa a agulha aqui, depois no próximo, ó, próxima perninha aqui, e vai fazendo pontos baixos por toda a lateral, por todo o contorno, né, aqui da nossa base. Vai fazendo, contornando aqui a base, pegando essa perninha, a perninha aqui de dentro. Às vezes a agulha passa com facilidade, às vezes tem que dar uma ajudinha com a mão pra passar. Então, ó, pessoal, vou dar continuidade e volto com vocês quando eu terminar essa carreira. Lembrando que esse procedimento é por toda a volta. Aqui também, ó, a mesma coisa, vocês vão pegar essa e depois essa, ó. Então, um pontinho só um pontinho. Aqui não vai ter aquela questão de fazer 2 pontos no mesmo lugar, não. Aqui só faz um. É somente um pontinho, né, em cada espaçozinho desse aqui, ó. Pontinho baixo. Ó, é um só. A vida toda, até terminar aqui de contornar. Então, eu vou dar continuidade. Quando eu finalizar essa carreira toda, eu volto com vocês pra gente ir pra carreira seguinte e fazer o ponto baixo centrado, que a gente vai trabalhar essa peça com baixo centrado.
Pronto, pessoal, cheguei aqui no final da carreira, né? E agora a gente vai começar a nossa segunda carreira. Só que como nós vamos trabalhar o ponto baixo centrado, então a gente vai fazer as finalizações invisíveis, né? As emendas. Então, passo aqui minha agulha, ó, por aqui. Tá vendo que eu comecei nesse ponto? Então, venho aqui do lado, ó, passo a agulha, pego esse fio aqui, puxo lá pra dentro, ó. Puxei ele lá pra dentro. Aí, eu venho com a agulha aqui dentro desse ponto, ó. Desse aqui, ó, do último. E aí, passo aqui, ó, com o auxílio da mão, passo a agulha por dentro aqui do ponto que a gente passou pra lá. E venho com o fio do novelo e passo por dentro dele, fechando ele, ó. Desse jeitinho. Aí, aqui, vou fechar com ponto baixo, tá vendo? Pra começar a próxima carreira. Desse jeitinho. E aí, agora a gente vai trabalhar toda a carreira, né? Fazendo ponto centrado, baixo centrado, dentro do ponto. Então, eu venho aqui dentro desse, ó, puxo e fecho. Vou pro próximo. Onde é o próximo? Aqui, nesse Vzinho, ó. A gente trabalha o baixo centrado aqui. Pra quem não sabe, é sempre enfiando aqui, ó, dentro dessa partezinha do ponto. Então, vamos lá. E aqui a mesma coisa, é só fazer um ponto em cima de ponto. Ponto baixo centrado em cima de ponto baixo centrado. Ó, vem aqui, puxo, fecho. Vou pro próximo. Fecho, ó. Vou pro próximo. Fecho, ó, e continuo fazendo, até dar a volta toda nele. Vou continuar aqui fazendo isso. Por toda a volta. E quando eu estiver chegando ali no finalzinho, eu volto com vocês pra... Pronto, pessoal, cheguei novamente aqui no final da nossa segunda carreira. E aí, eu vou ensinar mais uma vez como que eu faço o fechamento invisível pra vocês dar sequência. Então, passo minha agulha aqui por dentro, ó, pela parte interna, tá vendo? Desse jeito. Com o auxílio da mão, eu venho aqui, pego essa laçadinha, engancho aqui na agulha, puxando ela lá pra dentro, ó. Desse jeito. Aí, eu venho aqui dentro do ponto, do meu último ponto onde eu parei, ó, passo por dentro dele, passo a minha agulha aqui por dentro da laçadinha, daquela que a gente puxou com a mão. Vem aqui, ó, puxa o fio e faz o ponto, ó. Aí, ele já sai aqui no jeito, ó. Aí, você vem lá e fecha. Aí, já faz o primeiro ponto baixo, centrado, né, da carreira seguinte. Então, pessoal, aqui vocês vão dar sequência aí, fazer mais algumas carreiras, até chegar mais ou menos a 10 centímetros de altura. Pronto, pessoal, cheguei aqui nos meus 10 a 11 centímetros de altura. Então, aqui eu vou cortar o meu fio, vou fazer aquele arremate, né, que eu fiz lá no fundo, invisível. Cortamos o fio aqui, puxamos. Pegamos a agulha de tapeçaria. E aqui a gente vem, ó, onde a gente fez o primeiro ponto, passa por dentro. Depois vem e passa de onde a gente saiu. Você quer o quê, gatinho? Aí, vem aqui e esconde os excessos. Então, agora, pessoal, nós vamos fazer as folhinhas das flores, né? Peguei aqui o verde, venho aqui no cantinho onde eu finalizei. Vou passar a agulha aqui, ó, onde eu fiz a finalização do último ponto. Mas vocês podem começar a folha onde vocês quiserem. Eu vou começar aqui porque eu tô começando sempre aqui. Vou puxar aqui meu fio, fazendo aqui, ó, uma laçadinha, tá vendo? Só que eu deixo solta na agulha, né? Eu não vou fechar ele, vou deixar ele solto. Porque agora a gente vai trabalhar assim, dessa maneira. Ele tá aqui, certo? No meio do ponto.
aqui no meinho desse ponto aqui, ó. Não tá no centrado por enquanto. Então, daqui, eu venho pro ponto centrado, né? Porque agora a gente vai fazer só, trabalhar dentro de um ponto só, pra fazer formar a folhinha. Então, daqui, eu venho pra esse aqui, ó. Aqui eu tenho o primeiro e o segundo ponto, né? Da carreira. Aqui a gente tem 5 pontos, né? 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. A depender do fio que vocês estiverem utilizando, pode ser mais ou pode ser menos, vai depender da espessura. Então, contando aqui, ó, de cima pra baixo, no primeiro, no segundo aqui. Ó, o primeiro buraquinho do centrado é esse, o segundo é esse, né? O primeiro ponto é esse, o segundo é esse. Então, a gente vai trabalhar no meio desse segundo aqui. Ó, coloquei aqui meu fio, né? Deixa ele soltinho. E aí, a gente vem aqui, ó, no meio desse buraquinho aqui, ó. Puxo o fio, né, lá de dentro. E dou uma altura, dou uma esticadinha nele pra ele dar altura, tá vendo, ó? É um ponto baixo alongado. Aí, vem aqui e fecho ele, ó, tá vendo? Tá aqui a outra perninha, eu já posso deixar aqui junto pra eu já ir arrematando. Nós vamos entrar de novo no mesmo lugar pra fazer mais uma folhinha, né? Aqui a gente fez a primeira, são 3 folhinhas. Então, a gente fez a minha primeira, vou fazer mais uma aqui, ó. Que ela vai ficar retinha, né? Em cima do ponto. Aí, venho de novo aqui dentro, puxo o fio lá de dentro, alonga ele e fecha ele bem em cima, bem aqui em cima do cesto. Então, já tem 1, 2, falta a terceira. A terceira, eu vou enfiar a agulha aqui de novo. Ó. E vou fechar ele. Vou lá, puxo o fio. Aí, vou dar meio que uma deitadinha pro lado, ó. Repare que eu tô dando, tá vendo? Pra ele dar uma caidinha pra lá. Aí, venho aqui e fecho também, ó. Faço o ponto baixo alongado. Aí, dou uma ajeitadinha aqui com os dedos, né? Pro ponto ficar bonitinho. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Repare que eu tô saindo daqui, ó. Né? Eu enfiei aqui, trabalhei nesse buraquinho. Aí, agora, a gente pula 2 no terceiro, sempre na mesma altura, né? Na mesma altura dos demais. Não vai nem descer nem subir, vai ser sempre nessa linha aqui. Só que agora, a gente vai pular 2, ó. Tô aqui nesse, vou pular 1, 2, vou vir aqui no terceiro. Do jeito que a minha agulha tá aqui, eu deixo, não vou fazer correntinha nem nada. Só vou vir até aqui, ó, no próximo, que é esse aqui, o terceiro, né? Pulo 1, 2 no terceiro, puxo o meu fio, vou alongar ele levando pra lá. Tá vendo que é o fio deitar pro lado de lá. Que ele vai fazer né? Vai fazer uma junção aqui. Então, eu venho aqui e fecho ele, ó. Tá vendo? Eles vão ficando como se fosse um Vzinho, né? As folhinhas. Aí, venho de novo no mesmo lugar, vou fazer a segunda folha, né? Alongo e fecho em cima. Aí, venho de novo no mesmo lugar, puxo, alongo e levo ele pra lateral, assim, ó. Tá vendo? Meio que deitadinho, ó, formando um V. Ó, repare como vai ficando as folhinhas, tá vendo? As folhinhas todas vão ficando dessa forma, em formato de V, né? E aí, eu continuo fazendo tudo igual. Vou pular 1, 2, venho no terceiro, ó. Lembrando que esses 3 pontos sempre no mesmo buraquinho, tá vendo? E ele é alongado, não tem correntinha aqui de espaçamento. Então, pulo aqui 1, 2, venho no terceiro, puxo o meu fio, alongo ele, levando ele pra lá. Conforme você faz esse movimento, o próprio fio, ele já deita, né? Ele já vai pro lado que tem que ir. Então, vou e fecho ele. Aí, venho de novo no mesmo lugar e vou fazer aquele pra cima, ó. Aí, fica um retinho e os outros dois deitados pro lado, abertos, digamos assim, né? Um pra lá e um pra cá, e um em pezinho. Então, venho de novo aqui dentro e vou fazer o outro que deita pro lado de cá. Ó, como eles vão ficando, tá vendo? Automaticamente, eles mesmos vão virando, eles mesmos vão abrindo, né? Vai ficar sempre um em pezinho e um virado pra lá e um virado pra cá, ó. Aí, eu continuo a mesma coisa, ó. Pulo 1, 2, venho no terceiro. 1, 2, venho aqui no terceiro, faço tudo de novo. Alongo ele pra cá. Dê aquela alongada, né? Isso aqui, na verdade, é uma variação do ponto baixo, né? Essa alongada que a gente dá. Venho de novo aqui, puxo, faço o segundo. Venho de novo aqui, puxo e faço o meu terceiro. Então, eu vou dar continuidade fazendo esse processo todinho até chegar aqui de novo. Lembrando, pessoal, para que dê certo esses motivos, né, das folhinhas,
vocês têm que ter o total de pontos, né, aqui no cestinho, né, o total de pontos tem que ser número par, tá? Para que dê essa distância de 2 pontos, né? No caso, pulando sempre 2 e fazendo no terceiro. Para que dê essa distância, para que fique certinho a quantidade de pontos, tem que estar em números pares, ok? Então, vou continuar fazendo contorno aqui das minhas folhinhas. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui no final, fiz todas as folhinhas do meu jardim aqui, das minhas flores. E agora eu vou cortar aqui o fio e fazer aquela emenda invisível que a gente tem feito até agora, né, todas as carreiras aí. Digo, todas as finalizações aí de etapas, né, no caso do fundo, depois das carreiras aqui. Aí aqui é a mesma coisa. A gente corta, passa o fiozinho e faz aquela emenda invisível, né, pra ficar bonito o acabamento. Então, vem aqui, ó, passa aqui por dentro. Ó, tá vendo? Entro de novo aqui. E faço o elozinho, ó, tá vendo? Fica tudo igualzinho. Aí, eu vou esconder agora aqui o excesso, né? Aqui no meio. Os pontos que eu já tinha feito. No caso das folhinhas, aí é só cortar aqui. Depois a sobra aqui do fio. Agora, pessoal, é o momento que nós vamos fazer a nossa florzinha. Nós vamos fazer no meio aqui do pontinho, reparem. Que a gente tem sempre uma partezinha mais abertinha, tá vendo? Então, a gente vai passar a agulha no meio daquele ponto que ficou no meio, entre aqueles dois que fica cada um para um lado, ó. Então, a gente vem com a agulha aqui, ó, passa a agulha lá, pega o fio, traz ele pra cá e faz um ponto baixo aqui, ó. Nós vamos trabalhar agora pontos baixos alongados. Então, aqui eu já vou dar uma alongadinha, ó. Levantando mais ou menos dessa altura, que fica aproximadamente uns 2 dedos, ou, sei lá, 4 centímetros. Então, vocês levantem assim, ó. Dá essa alongada no ponto, depois volta novamente. A gente vai fazer aqui 5 pontos alongados. Ó. 1. Aí, fecha ele. 2. 3. 4 e 5. Nós vamos fazer aqui, pessoal, um ponto pipoca com ponto baixo, né? Baixo alongado. Então, aqui eu venho com a agulha no meu primeiro aqui, ó. Passo a agulha aqui e vou puxar aqui o último. Diminuir um pouquinho ele, não tanto. Puxo ele, ó. Quanto mais você puxa, mais a florzinha se fecha. Se você quiser deixar ela mais abertinha, aí é só não puxar tanto. Então, puxei ele aqui, agora eu vou fechar aqui esse ponto baixíssimo, né? Pronto, ó. Depois que eu faço isso, vai ter um buraquinho aqui no meio dessa flor. Eu vou passar minha agulha por aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. E uma correntinha pra dar espaçamento pra gente ir pra próxima flor. Aí, faço uma correntinha. Ó, tá vendo? Já fiz a primeira aqui. E aí, vou pro próximo, no mesmo esquema, ó. Passando por dentro aqui, ó, no ponto, dentro do ponto, né? No centro aqui do ponto. E fazendo tudo do mesmo jeitinho, ó, ponto alongado. Eu levo a agulha e fecha ele, ó. Desse jeitinho. Peraí que eu só vou ajeitar esse aqui, que ele ficou com um espaço. Vem aqui dentro, ó. Puxa. E fecha. Vem novamente, ó. Levanta, fecha. 5 vezes. Lembrando que eu tô no terceiro. Agora eu vou fazer o quarto, ó, esticando. E agora eu vou fazer o quinto. Pra que dê esse efeito, né, da folhinha ficar abertinha assim, vocês têm que botar no meio, no centrozinho aqui do ponto que eu falei. Então, eu venho aqui, ó, nesse espaçozinho que ficou meio abertinho, vou puxar aqui, vou fazer de novo outra pipoca. Vou puxar aqui a laçadinha, né, faço um ponto baixíssimo, ó.
Depois de fazer o ponto baixíssimo, venho dentro da flor, faço um ponto baixo, uma correntinha e vou para o próximo. Então, aqui a gente vem para o próximo, ó, bem no meinho, mesma coisa, ó. Puxa, vai lá pra cima. Desculpa que eu tô com a rinite atacada. Puxa aqui. Espera aí que eu não centralizei, não. Tem que ser centralizado. No centrozinho mesmo. Ó. Levanta e fecha. Esse é o primeiro. Aí eu vou para o segundo. Ó. 2. Aí vou para o terceiro. Me falta mais 2. Quarto. E vou agora para o quinto. Pronto, então fiz 5, né? Pontos baixos alongados. Venho por aqui, ó, tiro a agulha de lá, venho e fecho. Um ponto baixíssimo, tá vendo? Esse ponto passando é a mesma coisa que um ponto baixíssimo. Aí venho aqui, fecho ele. Vou novamente aqui dentro da florzinha, faço um ponto baixo, uma correntinha de espaço para ir para o próximo ponto. Senão, se a gente não fizer isso, ele vai ficando muito apertado. Aí, vai formando aqui as florezinhas, ó. Venho pra cá no meio, no centro do ponto, mesma coisa. E faço... Ops, peraí. Centro do ponto e faço ponta alongada. Aí, vou fazer, né, mais 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Já tem 5 aqui. Aí, venho aqui naquela correntinha, né, onde a gente faz pra dar sequência, para ir pro próximo. Puxo, fecho minha pipoquinha, né? Aí, depois que eu faço isso, faço aqui esse ponto baixíssimo. Venho dentro da minha flor, faço um ponto baixo, uma correntinha e vou para o próximo. Então, o processo é esse, pessoal. Vocês vão fazendo essas repetições aí até chegar lá no final. Eu vou dar continuidade fazendo essa repetição que eu mostrei pra vocês, ó. Tá ficando bem bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Tá ficando lindo nossas rosinhas. Parece tulipinhas e parece também umas rosinhas, né? Enfim, vou dar continuidade. Quando eu terminar, eu volto aqui com vocês pra gente fazer os arremates finais. É só repetir, pra quem não entendeu, volta de novo o vídeo, né? Volta na forma onde eu parei, onde eu estou explicando. E assiste de novo que vocês conseguem fazer. Então, chegamos aqui no final. Aí, agora eu vou cortar o meu fio e vou fazer aquela emenda invisível, né? O arremate. Puxo aqui, ó. Aí, venho com a agulha aqui naquele início, onde a gente fez aquele ponto baixo. Passo meu fio pra lá. Depois, passo ele de novo pra cá. Ah, peraí que eu vou fazer uma correntinha aqui que eu não fiz. Aqui, ó, quando a gente finaliza... A gente faz aqui, né, esse ponto baixíssimo, depois mais uma correntinha. Eu tô fazendo com uma correntinha. Isso mesmo, uma correntinha. Então, agora eu puxo aqui o fio, aí vem aqui, ó, no início, puxo ele pra lá, depois volto ele aqui por dentro da correntinha que eu fiz. Volto ele pra cá, ó. Aí, dou aquela ajustadinha pra ficar mais próximo. E vou fazer aqui o arremate, né, desse fiozinho. E assim ficou nosso porta-papel finalizado. Olha só que lindo que ficou essas cores, azul turquesa, esse verde abacate com esse pink. Ficou muito bonito. Couberam aqui 2 rolos de papéis bem folgadinhos, ó. Ficou lindo demais, gente.
É uma ideia aqui para vocês presentear no Dia das Mães, para dar de presente para uma amiga, para dar para a própria mãe mesmo, ou até fazer para vocês venderem aí e ganhar um dinheirinho. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Já deixa aqui a sua curtida, compartilha esse vídeo para ajudar mais pessoas e aguardo vocês nos próximos vídeos.